E aí, bonito e bonita, tudo bem com você? Feriadão, mas quem é do bloco aqui dos concurseiros e vestibulanos, bora praticar a língua portuguesa, não é mesmo? Então, separei algumas questões de língua portuguesa para resolvermos. Mas antes, já me segue, ativa o sininho para você receber mais conteúdo e poder tirar suas dúvidas comigo. Tem algum conteúdo que você tem muita dificuldade? Já deixa aqui nos comentários. Agora, bora lá! Nosso texto diz o seguinte: a confusão era geral. No meio dela, Capitu olhou alguns instantes para o cadáver tão fixa, tão apaixonadamente fixa, que não admira lhe saltassem algumas lágrimas, poucas e caladas. As minhas cessaram logo. Fiquei a ver as dela. Capitu enxugou-as depressa, olhando a furto para a gente que estava na sala. Redobrou de carícias para a amiga e quis levá-la, mas o cadáver parece que a tinha também. Momento houve em que os olhos da Capitu fitaram o defunto, quais os da viúva, sem o pranto nem palavras desta, mas grandes e abertos, como a vaga do mar lá fora, como se quisesse tragar também o nadador da manhã. Temos um trecho aí de Dom Casmurro Machado de Assis. E a primeira questão diz o seguinte: o trecho acima autoriza o narrador a caracterizar os olhos da personagem do ponto de vista metafórico. Então temos aqui, uma figura de linguagem que trabalha o sentido conotativo. Na metáfora nós temos uma comparação implícita. Então entendo que os olhos vão ser comparados a algo sem precisar usar a conjunção. Olhos de viúva oblíqua e dissimulada, apaixonados pelo nadador da manhã. Não temos esse trecho no texto, né, em relação a apaixonados. Olhos de ressaca pela força que arrasta para dentro, isso é comentado no segundo parágrafo. Olhos de bacante fria pela irrecusável sensualidade, estamos num velório, não temos essa característica. Olhos de primavera não são citadas as estações nem doçura. Tá? Então, no segundo parágrafo do trecho, nós temos olhos de ressaca. Essa é a metáfora com o olhar de Capitu em relação ao defunto. Assinale a alternativa em que as duas palavras tenham o mesmo encontro vocálico. Bonitos, lembrem que encontro vocálico pode ser um encontro entre vogal e semivogal, duas vogais em sílabas separadas, ou duas semisvogais e uma vogal. Então vamos lá, tem que ser o mesmo tipo de encontro. Em quais nós só temos uma sílaba, temos uma vogal aqui no meio, duas semivogais, é um tritongo. Em quis não tem encontro vocálico, porque esse U não é pronunciado. O que nós temos aqui é um dígrafo, tá? O QU é um dígrafo. Viúva, tá? Separa as vogais, é um hiato. Mas houve mesma sílaba, é um ditongo. Poucas, tá? Também temos ditongo, porque vogal é semivogal. Quais nós já vimos que é um tritongo, então não pode ser o mesmo. Também, olha aqui, o nosso ditongo nasal, quando o en e o an no final de sílabas, tá? Eles serão ditongo nasal e não dígrafo. Porque esse en, tá? Tem o som aí da semivogal i, também. E o não, sílaba única, tem o ditongo aí bem claro para vocês com o uso do til. Então, D de dentista, certo? Para a nossa terceira questão, nós temos algumas afirmativas. Vamos lá. A confusão era geral, a predicativo do sujeito. Nosso verbo era, quem era a confusão, sujeito, né? Era verbo ser, verbo de ligação. Então, geral só pode ser predicativo do sujeito. Correto. Não admira, lhe saltassem algumas lágrimas poucas e caladas. O verbo destacado é VTDI. Não admira o quê? Saltassem algumas lágrimas poucas e caladas. Vocês têm um objeto direto oracional. E admira isso a quem? A ele, tá? Objeto indireto. Então, de fato, é um VTDI. Em Capitu enxugou-as depressa. O as é um adjunto adnominal? Não. O as está retomando lágrimas. Então, enxugou o que? As lágrimas, objeto direto. Momento houve em que observa-se uma oração com um sujeito simples, né? Verbo haver no sentido de existir, oração sem sujeito.
Então, temos 2 corretas e 2 erradas. Apenas 1 correta não, apenas 2 não são as duas. Então, apenas 3 e 4 incorretas. As minhas cessaram logo. Fiquei a ver as dela. Capitão enxugou-as depressa. As lágrimas, né? Cessar, gente, significa acabar. Parou. Todas as palavras abaixo substituem corretamente o termo em destaque, exceto. Então, se substituem, são sinônimos. Se eu quero exceto, a única que não é sinônimo, tá? Interromper, parou. Suspender, parou. Findar também parou. Persistir é continuar. Então, seria o antônimo. Letra D. Para a questão 5, nós temos um parágrafo e algumas afirmativas. O verbo obriga, destacado no parágrafo, foi utilizado como bitransitivo, ou seja, que tudo junto, tá, gente? Esse espaço não existe. Possui um objeto direto e um indireto. Vamos lá. O obriga está aqui. Também obriga. Quem é que obriga? A Assembleia Geral da ONU, tá? O sujeito está subentendido. Obriga quem? Os Estados Unidos, objeto direto. Obriga os Estados Unidos a quê? A eliminarem, objeto indireto. Então, número 1, correta. A retomada semântica a partir do uso de pronomes, como em fazê-lo, é uma estratégia coesiva para não repetir vocabulários, com certeza. 3. A água potável e ao esgotamento têm a mesma função sintática, adjunta de nominal. Vamos lá. Reconheceu em 2010 que o acesso é um nome abstrato, então acesso a alguma coisa, né? A água potável está completando o sentido de acesso. Então, eles têm de fato a mesma função, mas não é adjunta, é complemento nominal. Em fazê-lo, o pronome oblíquo retoma a ideia de acesso. Muito bem. E tem a função sintática do objeto direto, ok. Podendo ser substituído pelo pronome lhe sem alteração semântica ou sintática? Não, não pode, porque o lhe é objeto indireto e o e o a são objetos diretos. E aí, cuidado aqui para não perder a questão no concurso, bonito e bonita. Deixa a professora achar a caneta, achei. Olha só, que é as incorretas e não as corretas. Então, 13 e 4, B de Brasileirão. No trecho, a Assembleia Geral da ONU reconheceu em 2010 que o acesso à água potável e ao esgotamento sanitário é indispensável. Há uma oração subordinada substantiva. Então, lembre que a substantiva ela tem a função sintática do substantivo, toda uma oração com essa função. Então, a Assembleia da ONU reconheceu, está aqui nosso verbo da oração principal, algo, né? Quem reconheceu a Assembleia é sujeito, quem reconhece algo é VTD, então a oração tem função de objeto direto. Por isso, ela é uma oração subordinada substantiva ou objetiva direta, letra D, certo? Para a questão D, bonitos, temos aí algumas frases e o cuidado com tempo e modo verbal. Também obriga os estados a eliminarem progressivamente as desigualdades. Ele obriga, ela obriga, tá? Que era a Assembleia da ONU. Temos aí presente do indicativo. Então, já tiramos 2 alternativas. Desde 2007, quando foi criado o Ministério, passado concluído, pretérito perfeito do indicativo. Esse marco legal institucional traz aspectos essenciais para que a gestão do serviço seja pausada. Para que, olha ali, a conjunção que para ajudar vocês. Temos aqui agora o modo subjuntivo no presente, né? Que eu seja, que tu sejas, que ele seja. Então, letra D de dentista. Leia o trecho. E quando nós, cientistas, resolvemos os aspectos técnicos. O pronome que substitui corretamente a expressão destacada e está adequadamente colocado no trecho encontra-se em. Então, nós temos aqui, quem resolve algo, é VTD. Então, os aspectos precisa ser trocado pelo os. O que acontece? Se o pronome vier de fato após o verbo, quando o verbo termina em S, R ou Z, precisamos retirar essa letra e colocar o lo lá, certo? Ou, se ficar antes do verbo, tudo bem, ou resolver, os resolver. Vamos ver aqui. Quando nós cientistas, tá? Essa vírgula que está errada. Não, tá certa. A vírgula tá certa. Então, por ter vírgula, não pode vir aqui na frente.
E enquanto nós, cientistas, resolvemos-los, olha só, tirou o S e transformou em lo, certo? E aqui, bonitos, já não poderia ser a mesma resposta porque o lhes funciona como objeto indireto, conferindo que o verbo é VTD só pode ser B de Brasileirão. Temos aqui um parágrafo, duas conjunções em destaque. Está pedindo os termos abaixo substituem corretamente os termos grifados. Então, se substitui corretamente, quer sinônimos, tá? Porém, mas, todavia, entretanto, adversidade. Então, só vamos tirar o por isso fora e as outras três ainda podem ser. Aí vamos à última parte. Chegar à conclusão de que, embora a perícia não devesse ser menosprezada para fazer bom vinho, era necessário, antes de mais nada, ter uvas. Embora, bonitos, indica uma concessão. Então, visto que é uma causa, o quando é tempo. Chegar à conclusão de que, ainda que a perícia não devesse ser menosprezada. Letra C de campeão. Assinale a frase em que haja uma oração subordinada substantiva subjetiva reduzida de infinitivo. Lembrem que a subjetiva ela tem função de sujeito. E reduzida é porque não tem conjunção integrante e já está dizendo, tem que ser de infinitivo, quando os verbos terminam em ar, er ou ir. Então, a letra A na resposta porque tem o que? Vocês têm ali a conjunção integrante. Você consegue entregar a redação amanhã? Quem consegue? Você. Eu já tenho o sujeito na oração principal. Então, essa aqui ela é reduzida de infinitivo, mas tem a função do objeto direto. Sabes bordar como sua mãe? Também temos aqui na oração principal uma subordinada com infinitivo, porém, quem é que sabes? Tu, sujeito oculto. Então, aqui também é objeto direto. Nossa resposta, é bom sentir o aroma do café pelo corredor. Que é bom sentir o aroma do café. Então, aqui, de fato, tem a função de sujeito. B de Brasileirão. Na frase, cravei-lhe os dentes na carne com toda a força que eu tinha, a palavra que tem função morfossintática de. Cravei-lhe os dentes na carne com toda a força que eu tinha. Que toda força isso? Não. Né? Uma explicação também não. Com toda a força a qual eu tinha. Então, olha só, o que retoma força? Um substantivo próximo, por isso ele é pronome relativo, tá? E a função sintática, olha só, já que pediu morfossintaxe, a morfológica é pronome relativo. A sintática, nós vamos olhar para a oração subordinada. Eu tinha a força. Você coloca a palavra que o que está substituindo. Quem é que tinha? Eu, sujeito. Quem tem algo, VTD. Tinha o que? Força. Então, o pronome relativo vai ter a mesma função da palavra força. Objeto direto, A de azul. E, por fim, em creio que tal aconteceu, tal qual aconteceu. A expressão tal qual não se flexiona. Assinale o exemplo em que há erro na concordância de tal qual. O que acontece? Nessa expressão não se flexiona porque você tem singular, né, com singular. Qual é a regra do tal qual? O tal vai concordar com a palavra que estiver antes e o qual vai concordar com a palavra que vem depois. Então, eram pessoas tais quais você, tais qual, perdão. Ó, o tais com pessoa, o qual com você. Desculpem, né? Essa hora, o barulho, enfim. Era pessoa tal quais vocês, tal com pessoa, quais com vocês, beleza. Eram pessoas tal qual vocês, opa, plural e plural. Então, aqui deveria ser tais e aqui quais. As duas pessoas sentiram tal qual fascinação, certinho. C de campeão. E aí, espero que você tenha se saído bem. E aí, bonito, não esqueça de já seguir o canal. Se você tem alguma dúvida específica, deixa aqui para mim. E ótima semana de estudo para você. Até a próxima!